Olá, meu nome é Isabela. Estamos começando o Pod Girl Musical Education. Hoje nós vamos comentar sobre um filme indiano que foi lançado em 2007 e se chama Como Estrelas na Terra, do diretor Aamir Khan. Bom, o filme ele conta a história do menino Ishan, um garoto que possui dislexia e tem dificuldade em ler, escrever e se concentrar na escola. Até que é levado para o internato, onde conhece o professor de artes, que mudará para sempre sua vida, mostrando que sua forma de aprender é apenas diferente. Mas Isabela, o que é dislexia? Calma. Já vamos contar para vocês. Então, a dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. Ah, então quer dizer que o Isha, ele tinha essa dificuldade de ler e escrever, né? Isso mesmo, Gabi. Interessante. Um dia eu li um artigo de uma autora que se chama Paula Telly. E o nome desse artigo dela é Dislexia, como identificar e como intervir. E aí, Bela, nesse artigo, ela falava que o saber ler é uma das aprendizagens mais importantes. Por quê? Porque é a chave que permite o acesso a todos os outros saberes. Isso mesmo. Bom, em uma das cenas do filme, a professora de português, para verificar se os alunos aprenderam o assunto de adjetivo, ela pede para Ishan ler a frase do livro e identificar onde estavam os adjetivos. E o garoto diz que as letras estavam dançando. Sabia que isso é uma característica da dislexia, Gabi? Sabia não, tô sabendo agora. Para entender melhor o filme, hoje iremos abordar 3 questões que responderão às possíveis dúvidas sobre como o Ishan aprendeu a ler e a escrever através de uma nova abordagem de ensino. Bom, primeira questão. Qual é a postura dos professores na primeira escola que Isha frequentava e qual é a postura do professor de artes que identificou a dislexia de Isha na segunda escola? Seguimos para a segunda questão, que é quais questões, além do diagnóstico, que é a dislexia, que dificultavam a aprendizagem de Isha na primeira escola? E aí, como última questão, temos que estratégias pedagógicas foram utilizadas pelo professor de artes para ajudar a Isha a aprender a ler e escrever e por que elas funcionaram. Então, fica conosco que nós vamos te contar. Então, Gabi, vamos responder a primeira questão? Vamos sim. Bom, o que você acha da postura dos docentes da primeira escola que Ishan frequentou? Então, eu acho que a postura dos docentes da primeira escola, ela era bem grosseira e ela se caracterizava, Bela, apenas pelas notas baixas. Então, eles deixavam muito, mas muito claro para Isha que ele não conseguia tirar nota boa. E, infelizmente, a escola se utilizava de exame para avaliar os alunos e o exame tem uma característica que é uma ferramenta de controle. Então, eles controlavam quem era mais inteligente, quem sabia mais na sala, quem tirava nota boa, quem tirava nota baixa. E, infelizmente, Isha se encaixava em quem tirava nota baixa e quem não aprendia porque ele tinha dislexia, mas ainda não tinha diagnosticado, né? E aí, perante isso, Isha se sentia bastante deslocado e excluído, porque ele, infelizmente, era o único na turma que não sabia nem ler e nem sabia escrever. E aí, o que é que você acha disso? Bom, no início das aulas de Isha no internato, a forma com que a instituição em geral não acolheu o aluno foi muito nítida. Mesmo vendo que o menino tinha dificuldade, eles preferiam repreendê-lo, marginalizando cada vez mais, deixando ele triste e depressivo pela falta de compreensão e auxílio da escola. Ou seja, Gabi, a postura dos docentes, tanto na primeira escola que Ishan frequentou, quanto na segunda, funcionou da mesma forma. Verdade. Ele tecnicista e repreensiva. O que diferenciou foi a postura do professor de artes do colégio.
Ah, verdade. E aí a gente já entra na segunda parte da questão, né? Que é qual foi a postura do segundo professor, né? Do professor de artes. E eu acho que a postura do professor de artes é que ele olha com muita atenção para a dificuldade de Isha, né? E aí ele enxerga essa dificuldade dele e ele traz abordagens que Isha já tinha e ele trabalha as perspectivas que Isha já tinha e ensina uma coisa nova para ele. Isso. Para aprender a ler, por exemplo, ele aprende as letras na areia, usa tinta, utiliza massinha e só depois é que o professor leva para o quadro. E a matemática eles aprendem na escada. Ou seja, Ishan aprende de forma concreta, ele tem que pegar para aprender. E o professor ele utilizou da artes, que era uma habilidade que Ishan já tinha, para aprender, tanto a ler como a escrever. E é importante a gente deixar claro que o professor de artes, ele vai na casa de Isha, não é uma necessidade, mas ele vai para entender com os pais o que é que acontece com Isha, por que que ele age dessa forma, por que que ele não consegue. Então, ele vendo os materiais de Isha, as escritas e os desenhos, ele consegue identificar assim a dislexia nele. Isso mesmo. Diferente da primeira escola, que a coordenação, ela não procurou saber as dificuldades de Isham. Eles só foram reclamar para os pais como era o comportamento do Isham na sala de aula. Ou seja, eles jogaram para outras pessoas, outra escola, o que Isham poderia solucionar naquela escola. Bem, antes de irmos para a segunda questão, eu vou deixar aqui para vocês uma citação de Lucchesi sobre avaliação, que é uma das coisas que aconteciam na primeira escola de Isha, né, que eram os exames. E aí essa citação vai ser importante para que a gente possa refletir sobre como nós estamos avaliando os nossos alunos, né? Que diz o seguinte: a avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar sendo tirana da prática educativa, que ameaça e submete a todos. Chega de confundir a avaliação da aprendizagem com exames. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser inclusiva, dinâmica e construtiva. Diferente dos exames, que não é nem um pouco amorosa, não é nem um pouco excludente e não é nem um pouco construtiva, mas é bem classificatória, né? E aí, a gente chega na segunda questão. E aí, Bela? Quais são as questões, além do diagnóstico, que dificultavam a aprendizagem de Isha na primeira escola? Bom, o que dificultava a aprendizagem de Isha na primeira escola foi a abordagem que os professores realizavam. Eles ensinavam todos os alunos da mesma forma. E eles sabiam que Isha não aprendia igual aos alunos, mas mesmo assim eles preferiam continuar com essa metodologia, com essa abordagem. E até mesmo a direção, a coordenação, em reunião com os pais, eles não acolheram Isha, pelo contrário, eles trouxeram como solução levar o garoto para uma escola especial. Ou seja, ao invés de solucionar, mudar a abordagem do professor, ver as dificuldades de Isha, perguntar aos pais, eles não fizeram isso, apenas, seu filho não aprende, ele só traz problema para a escola, então procura outro lugar, uma escola específica para ele. Isso, e é importante deixar claro que na segunda escola ele também tinha problemas que dificultavam a aprendizagem dele antes dele conhecer o professor de arte, né, Bela? Ou seja, ele lá na segunda escola ele levava palmada na mão quando não conseguia fazer atividade. Ele não podia ir para casa no final de semana porque não fazia as coisas e isso deixava ele triste e isso dificultava ainda mais a aprendizagem dele, além de que o lema da escola era domesticar cavalos selvagens, ou seja, era bem complicado para Isha, né? Isso. Além da escola, eu acho que a relação familiar também era um pouco complexa, porque os pais eles não compreendiam que Isha tinha dislexia
E ao invés, eles ficavam o tempo todo comparando Ishan com o irmão mais velho, dizendo que ele era mais inteligente e que Ishan não conseguia aprender. E eu acho que isso foi um fator também dele ficar muito triste, de ele se isolar. E é isso. Galera, o caldo foi engrossando pra Isha, mas isso vai se resolver. E aí nós estamos chegando na nossa última questão, que fala quais estratégias pedagógicas eram utilizadas pelo professor de artes. E aí Isabela vai responder um pouco sobre essas estratégias. Bom, Ishan adorava desenhar. Então o professor ele trouxe a opção de Ishan aprender o alfabeto na areia, desenhando na areia, também com a tinta e também com massinha. Ou seja, ele utilizou de várias formas, vários objetos, mecanismos para ele aprender o alfabeto. E também a matemática. Ishan aprendeu a somar com escada. Ou seja, o professor perguntava, por exemplo, quanto é 2 mais 2? E ele pulava 4 degraus. Bom, vamos para a segunda parte da terceira pergunta. Por que você acha que isso funcionava, Gabi? Então, eu acho que essas estratégias dele funcionavam porque ele ensinou Isha de uma forma concreta. Ou seja, ele se utilizou do que Isha já tinha para que ele aprendesse as coisas novas. Então, ele gostava de pintar, ele gostava de pegar em massinha. Então, ele pegou, ele viu a letra, ele sentiu, ele trouxe isso para o que Isha já tinha, né? E aí, não é só isso, mas o professor, ele enxerga em Isha, ele não enxerga a Isha, na verdade, como uma folha em branco, né? Mas como alguém que tinha potencial, e como ele realmente tinha. E aí, no caso, a gente entra como que avaliar, ele implica, antes de mais nada, em acolher o aluno, né? E aí você saber que a partir disso, a partir de acolher e de entender, é o que você vai saber o que é que você precisa fazer. E aí, o professor, ele estava muito disposto a acolher e a fazer com que Isha desenvolvesse o seu potencial. Vamos para o final do nosso podcast. Nós estamos acabando. Gente. Vamos lá. Os aprendizados do filme. O filme, ele mostrou que acolher é a forma mais bonita de amar a educação. Um professor que busca ajudar de verdade nunca é esquecido, não é mesmo? Ele marca de maneira positiva a vida de todos que passam por ele e faz com que os alunos tenham mais prazer em viver a educação. Cada um tem uma habilidade mais aflorada que as outras, e cada um também tem uma forma de aprender diferente, que vimos com Ishan. E o aluno, por muitas vezes, não consegue ainda identificar qual é a sua melhor forma de aprender. E o papel do professor entra aí, mediar o descobrimento da identidade do aluno em sala de aula, não deixando ninguém para trás e buscando sempre abraçar as diferenças, formando uma comunidade escolar que procura dar o melhor para os seus alunos, para assim formar cidadãos não só bons nas disciplinas, mas também formar cidadãos que espalham o bem. E vemos isso muito claro no professor de artes, não é mesmo, Gabi? Sim, gente. A gente tá acabando agora o nosso PodGirl Musical Education e eu espero que vocês tenham gostado. Olha só um aviso, se vocês identificarem alguém que tem essas características que o Isha tinha, procure ajuda. Então, você é um professor, agora você já sabe identificar quando o aluno tem dislexia. Isso mesmo. Aguardamos para o próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos. Tchau.